Muito bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso programa Fala UPE, hoje com a presença especial, né? Professor Pedro Falcão, que foi nosso reitor aqui da universidade, atualmente como presidente do IAUP. Hoje a gente vai conversar, conhecer um pouco mais sobre as ações do IAUP, uma instituição importantíssima que está completando esse ano 25 anos. Acredito que tem algumas ações aí já previstas para essa data tão importante, tão significativa, não só para a universidade, mas também para todos os colaboradores do IAUP. Professor, seja bem-vindo, fique à vontade. Antes da gente começar a fazer aqui o nosso ping-pong, né, algumas perguntas que a gente vai conversar, fique à vontade para fazer aí uma abertura sobre essa nossa ação aqui do Fala UPE, também, né, daquilo que o senhor achar e julgar importante e necessário. Professor. Professor Jauro, primeiro agradecer, tá certo, pela lembrança, pelo convite, inclusive ao mesmo tempo pedindo desculpas, né, porque a gente já tinha marcado em algumas dois outros momentos, sei lá, e foi tendo alguns imprevistos e a gente não conseguiu chegar. Perfeito. E dizer da minha alegria de estar aqui, eu acho que nem precisaria, né? Porque eu comentava até essa semana, né? Inclusive o único vínculo que eu sempre tive foi na Universidade de Pernambuco, né? Quando eu terminei o mestrado e tive uns contratos antes, fazia umas assessorias, umas coisas. E meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, vamos dizer assim, foi na Universidade de Pernambuco até hoje. E que no dia 20 de outubro deste ano, aí está chegando, eu vou estar completando somente 30 anos que estou por aqui pela Universidade de Pernambuco. Então a universidade não sei se vocês sabem o carinho que eu tenho pela universidade, e por tabela hoje está no IAUP, né? Então tenho agradecido sempre à professora Socorro, nossa magnífica reitora, ao professor Zé Roberto, pelo convite, né, que me fizeram em eu estar no IAUP, porque o IAUP, como você falou, completa agora, esse ano, né, 25 anos, e eu sou um dos fundadores do IAUP. Né, na sua estrutura organizacional, o IAUP tem os sócios fundadores, e eu sou um deles. Né? Então, vamos dizer assim, eu criei, né? Eu fiz parte da criação do IAUP. É um filho, né? Foi gestionado. E agora, justamente vamos dizer assim, nesse período que a gente está agora de terminando as atividades, né? Daqui mais um tempinho aí a gente vai se aposentar, de que eu feche esse meu ciclo na universidade, justamente na direção de onde a gente ajudou a criar lá atrás, em 1999. Coisa boa. Então, isso é uma alegria muito grande de estar fechando esse ciclo lá no Instituto. Seja bem-vindo mais uma vez. Professor, começando aqui a nossa conversa, né, a nossa entrevista, o IAUP fundado, né, como o senhor bem colocou, em 99, 25 anos, é uma data importante, tem que ser comemorada, né, por tantas ações, tantas atividades que foram desenvolvidas ao longo desses anos. Tem como objetivo, né, realizar planejamento, projetos, ensino, pesquisa, inovação, extensão, assessoramento, consultoria para a universidade, tanto no âmbito nacional como também no âmbito internacional. Também além de realizar concursos públicos, né, e dar apoio administrativo. Como é que vem sendo, né, visto o trabalho do IAUP ao longo dos seus 25 anos pela sociedade pernambucana? Eu digo isso porque as outras duas co-irmãs, né, da universidade, a Universidade Federal, a Universidade Rural, a FAD, a FADURP, né, são seus braços, assim como o IAUP é o da UPE. Como é que a sociedade hoje vê o IAUP, né? Qual é a visibilidade hoje que o IAUP tem dado à sociedade nas suas ações, nos seus projetos, nas suas atividades do dia a dia? Jauro, nesse leque, né, você mostrou, o IAUP realmente ele tem um leque muito grande de ações, mas eu lembro bem quando, uma das coisas que, quando a gente viu a necessidade da criação do Instituto de Apoio,
lá atrás, em 99, isso tinha algumas questões que eram a realização do próprio vestibular da universidade, que a universidade pudesse ter seu instituto para fazer com que acontecesse Promover, né? O processo vestibular, e por tabela, nessa questão, não deixa de ser um concurso, né, que é uma seleção. E em cima disso veio a questão dos concursos, né, daquele momento, que foi mais ou menos uma ação que segurou, vamos dizer assim, o IAUP durante muito tempo. E uma das coisas que me deixa muito feliz é justamente quando se fala em concursos, principalmente nessa área que eu estou comentando agora, é a questão da credibilidade que o Instituto tem. Perfeito. Né? Incluindo, por exemplo, vamos fazer um concurso agora, as inscrições vão estar abertas, aproveitar e fazer pode, né? Lógico. A gente vai ter um concurso agora da Prefeitura de Olinda, e dia 1º agora abre as inscrições, né? É um concurso que, inclusive, com recomendação que o Instituto fizesse esse concurso pelo próprio Ministério Público, que está, inclusive, acompanhando todo o processo. Ótimo. Né? Então, essa questão da credibilidade, né, que o IAUP tem, né, e a transparência, tudo isso são coisas, inclusive, que me deixam muito, muito feliz, né, orgulhoso de ter feito parte como eu disse, desde a construção até os dias atuais. Você verifica que nessa área de concurso, por exemplo, ao longo desse tempo, a gente nunca teve nenhum problema em nenhum concurso realizado, né? A quantidade de concursos é uma coisa assustadora, eu não tenho nem como quantificar aqui. Mas foi até bom você puxar essa conversa. Eu vou tentar puxar esses dados para ver quantos concursos, quantas pessoas participaram, né, desses concursos ao longo do tempo, concursos imensos, né, como concursos menores, porque o IAUP ele não tem como objetivo, fim, a questão de ter lucro. Sim. Ele vai e realiza concursos, né, principalmente as questões da universidade, seleção simplificada, em momentos, inclusive, muito difíceis, Jaura. Aquele momento da pandemia que nós passamos, onde houve a necessidade, né, a urgência em se fazer, contratar profissionais de saúde para os hospitais, para atender toda aquela demanda da pandemia. E dentro daquela confusão todinha da pandemia, o IAUP estava presente fazendo seleção, né, para muitos profissionais aí dos nossos hospitais, que por tabela nós tivemos o nosso gigante Hospital Universitário Oswaldo Cruz como hospital que foi a referência para a Covid-19 durante toda a pandemia, né? E naquele momento eu estava reitor da universidade, né, e a gente acompanhou todo aquele processo, toda aquela luta. Eu sempre falo da Covid, eu lembro, acho que foi no domingo de carnaval, segunda de carnaval, eu estava num restaurante, umas 2 horas, o telefone toca, era a doutora Isabel Avelar, diretora do Oswaldo Cruz, perguntando como é que eu estava, se eu estava na folia e tal. Eu disse que não, que estava almoçando ali e tal, e que ela pois a gente vai ter uma reunião hoje à tarde, que os primeiros casos de pessoas com sintomas da Covid-19 estão chegando, e tem uma reunião às 18 horas, 17 horas no Hospital Oswaldo Cruz. Eu queria você perto de mim. Claro. E nós fomos lá para o hospital, naquele momento, saímos do hospital, sei lá, meia-noite, 1h, discutindo com os secretários de saúde do estado, do município, um time grande, discutindo já como organizar as coisas para receber. Né? E graças a essas ações, né, nós estamos aqui contando a história. Coisa boa. Né? E aproveito para saudar, né, justamente toda a equipe do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, na pessoa da professora Isabel Avelar, os parabéns pelos seus 140 anos que está completando esse ano o Hospital Oswaldo Cruz. Olha aí, eu acho que seria uma festa interessante, né? Conseguir congregar. Teve um evento semana passada, inclusive, tem lá da estátua, né? Monumento. Um monumento lá. Muito bonito. E que o artista Demétrio, né? Ele confeccionou, inclusive eu não sabia, o Demétrio foi o mesmo artista que fez aquele monumento lá do Tortura Nunca Mais. Né? E que é uma peça muito bonita e que para registrar justamente toda essa luta, nada, né, mais do que dos profissionais de saúde, para ficar ali. Nada mais do que justo. Né? Muito bonito. Muito bom. Professor,
O IAUP, além de todas essas ações que eu mencionei nessa primeira questão que ele trouxe, tem 3 grandes programas, né? Tem o Prolinfo, né, que é o programa que lida com a questão de línguas, tem o Prograp, né, que é de formação do professor, e tem o Prevup, que eu acho um programa fantástico, que chega junto realmente desse aluno que precisa ter esse suporte para poder participar do Enem. Qual tem sido, né, a receptividade da sociedade, de uma forma geral, em relação a esses projetos? O que é que temos para 2024 para ser incorporado a esses 3 grandes projetos? Começar falando do Prograp, né? O Prograp, hoje ele não tá mais em atividade. Isso foi um programa especial que nós montamos. Eu também tive a oportunidade de participar dele, que eu era vice-diretor da UPE lá em Garanhuns. E foi um outro motivo, inclusive, que provocou a criação do IAUP. Por quê, Jálvaro? Porque o Estado de Pernambuco, ali no final dos anos 90, o Estado de Pernambuco tinha 43 mil professores que não tinham o curso superior, o curso de pedagogia. Perfeito. Eles tinham o magistério, e esse pessoal era concursado, estava na rede. E pela LDB, esse pessoal estava todo irregular. Correto. Né? E eu lembro bem que, à época, o professor Emanuel era o reitor e o doutor Guido, nosso querido Guido Corrêa de Araújo, era o pró-reitor de graduação. E as universidades do Estado foram provocadas para fazer algo para resolver esse problema, porque isso prejudicava o Estado em muito, Claro. né? Inclusive na avaliação, uma série de questões. E aí houve uma reunião com as universidades e a UPE montou, através das suas 3 unidades que têm os cursos de licenciatura, Sim. de Nazaré da Mata, de Garanhuns e de Petrolina, esse programa de pedagogia especial, onde a gente levava o curso de pedagogia para cidades polo do Estado. Certo. Fazia uma seleção e tudo isso era feito através do IAUP. Então a gente fazia as seleções de professores da própria região ali, ou levava até de outras cidades, quando naquela região não tinha, e a gente montou polos, né, onde a gente formou, no final de tudo, já em torno de mais de 30 mil professores no Estado, com esse projeto. Só podia entrar quem já era professor da rede pública. Depois, a gente passou a abrir também para professores na rede privada, teve também uns casos assim, e a gente saiu formando esse pessoal com curso de pedagogia, né? Então foi uma ação assim importantíssima para o Estado. Inclusive, foi muito bom, rapaz, você ter. É uma coisa que a gente fala sempre que Pernambuco era o penúltimo lugar em educação lá atrás, justamente nessa época. E Pernambuco depois deu uma virada, né? Passando a ser o primeiro referência em educação. E uma das coisas que me deixa chateado é que ninguém cita esse projeto, essa ação da universidade. Porque lá atrás foi citado, mas depois ele ficou no esquecimento. Porque ele teve um papel fundamental para essa virada de chave na educação de Pernambuco, porque nós passamos a formar os professores com curso de pedagogia, e isso, claro, inclusive na própria avaliação do Estado, isso modificou o quadro. Na qualificação do docente, consequentemente, você tem lá na ponta a melhoria da qualidade do ensino para o docente. Né? Perfeito. E doutor Guido até, ele nas conversas, eu lembro sempre que Guido, nas falas dele, ele dizia sempre que uma das coisas que tinha chamado a atenção a ele foi uma fala de uma professora numa formatura do programa, onde ela disse: eu queria hoje pedir desculpas aos alunos que eu tive no passado pelos erros que eu cometi na formação deles, depois de tudo que eu aprendi do curso de pedagogia. Veja que negócio, né? Eu lembro sempre que Dr. Guido dizia isso. Então, você veja que a universidade, né? E eu disse isso ontem, inclusive, numa reunião que eu estava em Suape. Depois, quando a gente falar de outro tema, a gente conversa. A gente estava em Suape ontem, numa reunião importante de um projeto que a gente vai estar por lá. E que a Universidade de Pernambuco tinha essa característica. Perfeito. Né? Desse cuidado com as questões das pessoas, do Estado, de sair de seus muros e fazer um trabalho fora. Né? Como eu disse, nós formamos mais de 30 mil professores
espalhado Em no estado diferentes todo, polos. onde ele fazia o curso na sua cidade ou numa cidade mais próxima. Sim, sim. Ele continuava em sala de aula. A prática de ensino, a grande jogada era essa do curso. A prática de ensino, em vez dele pagar a disciplina de prática de ensino, ele já estava em sala de aula. no Quer dizer, exercício efetivo, aí tinha os é. tutores que acompanhavam. Perfeito. Foi uma questão assim muito interessante. E depois eu, como diretor de Garanhuns, a gente levou para várias cidades. No alcance que eu tinha por Garanhuns, a gente levou cursos de pós-graduação para fazer Dar continuidade a essa dar formação. continuidade a essa formação com cursos, principalmente na área de gestão escolar Sim. e de psicopedagogia. Pedagogia. Formamos muita gente também nessa linha aí naquele momento. Então, o Prograp foi isso naquele momento. E depois o governo federal criou um projeto, que é o PAFOR, Programa de Formação também para professores, Isso. que é mais ou menos o Na modelo mesma do linha Prograp. de raciocínio. A diferença é que o Prograp a gente montava o polo na cidade das pessoas. O PAFOR, os professores têm que se deslocar para os centros universitários. Certo. Mas era mais ou menos essa filosofia, né? E depois que foi criado o PAFOR, eu fiquei me divertindo. Né? Só, rapaz, A metodologia foi usada, né? Como foi excelente. referência, né? Coisa Né? boa. E tem os outros dois projetos, para mim, dois projetos sociais importantíssimos, Prevup e Prolinfo. Né? O Prolinfo a gente tem, sempre a gente inclusive está expandido. Semana passada eu tive em Paulista não tinha um polo lá do Prolinfo, e numa parceria da Secretaria de Educação do município, o Instituto Federal, as aulas estão funcionando no IF, lá de Paulista. A estrutura, aproveito para agradecer a sensibilidade do pessoal do IF para estar com a gente nessa parceria, o cuidado que eles estão tendo com o curso. E as aulas já começaram, inclusive. As aulas começaram esse final de semana passado, né? E o Prevup, né? O Prolinfo, ele leva cursos de línguas e também de informática. Sim. Né? Não só a computação básica, mas Excel, outras situações, inclusive, que você sabe a necessidade para o mercado de trabalho. Nessa área. Então, o Prolinfo tem esse perfil. E o Prevup é o pré-vestibular, né? Onde dá oportunidade às pessoas das escolas públicas em fazer um curso pré-vestibular, de se preparar para o Enem, para o SSA, para os vestibulares, inclusive, que ainda acontece nas instituições privadas e também e as autarquias em Pernambuco, né? E ele também tem duas vertentes, o Prevup, importante. Porque quem dá aula no Prevup são estudantes das licenciaturas. Já coloca a mão na massa. Então ele começa a ser treinado, vamos dizer assim, a prática de ensino, dando aula, né? Ajudando outras pessoas. E é muito importante quando a gente... É muito emocionante, inclusive, que a gente chega em alguns lugares. Aí quem está dando aula é um aluno, vamos dizer, da UPE, ou de uma autarquia, de outra instituição que é aberto, né, numa seleção. Ele não está apenas limitado a alunos da UPE. E ele também foi aluno do Prevup, né? E ele vai para lá dar aula, inclusive, para dizer, pô, eu sei a importância, eu passei por isso, eu estou na universidade por causa desse projeto, e está lá dando aula também. É muito emocionante, né? Toda vez que a gente fala sobre isso. Dessa questão. E o Prevup esse ano ele foi expandido, houve uma expansão, onde ele está hoje em 48 polos. Com aula nos finais de semana, sábados e domingos. E além desses 48 polos, nós estamos em mais 75 polos, com aulões. É como se fosse intensivo. Esse acontece só nos sábados. Aí são intensivos em cidades onde não tem o Prevup regular. Porque os pedidos eram muito grandes dessa necessidade. Os deslocamentos, né, de final de semana, de ter que ter transporte e tal. Então se criou esse modelo de mais 75 outros polos. E aí justamente eu tenho conversado. Imagina o que é. A equipe técnica é coordenada aqui pelo professor Luiz Alberto, aqui da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Mas o IAUP é quem dá o suporte. Imagina o que é. A gente entregou agora 45 mil livros, que cada um recebe um material, um livro com resumo da disciplina.
terminou de ser entregue semana passada. Você distribuído nesses lugares todos, livro, material didático, o suporte para as escolas, onde ele funciona, a gente deixa lá, inclusive, material de limpeza. A seleção dos professores. Seleção de professor. Imagine o que é a coordenação desses professores. Você botar isso para funcionar num estado comprido feito Pernambuco, né? Nós estamos aqui lá para... Nós temos polo lá em Exu, em Oricuri, em Petrolina. É grande. E o projeto é extremamente amarrado, onde cada região tem cada polo tem um coordenador. No polo tem um coordenador regional, onde ele visita os diferentes polos. Ele tem um quantitativo de polos que ele acompanha todo final de semana, visitando cada polo para ver como é que está o funcionamento. Sim. E tem a coordenação central aqui na reitoria da universidade. Está bem estruturado. É uma estrutura extraordinária. É um projeto muito interessante e importante, né? Ele passa a dar oportunidade às pessoas em estudar, pessoas que não teriam essa oportunidade, que não tinham como pagar o curso. É uma complementação, né? De uma certa forma, é uma complementação. Porque hoje as escolas públicas, de uma certa forma, também vêm com um trabalho, né, bem efetivo de preparação desse alunado. E eu acho que o trabalho da UPE só vem reforçar, né, de forma significativa essas ações. O IAUP também, né, presta serviços na elaboração de concursos, foi aquilo que a gente falou aqui agora há pouco, né, para a UPE, bem como, né, prefeituras municipais. Não? Como é que anda, né, essa concorrência nesse segmento? Jálvaro, hoje a quantidade de empresas hoje, né, não só do Estado e tem de fora, quando se abre novamente licitações, né, que alguns você pode fazer dispensa, tem uma série de coisas, de questões que acontecem. Então, é uma concorrência muito grande, né? O IAUP tem participado sempre que a gente é provocado, inclusive, para participar, ou quando a gente vê que tem algum edital aberto, a gente tem participado, né? Como eu disse, a gente está em andamento agora, além de dar o suporte que vai acontecer, o SSA, o Sistema Seriado da Universidade, que 1, 2 e 3 já é uma coisa extremamente puxada para você botar para funcionar, porque tem toda a quantidade de fiscal, de tudo. Então, o suporte de material para toda essa parte, vamos dizer, administrativa. Tem a coordenação, que fica aqui na reitoria, a professora Rita é a coordenadora da CPCA, e o professor Hernani da Prograde acompanham, mas tudo que é preciso de compra de tudo vai lá para o IAUP. Termina lá. Então, realmente é muito... Então, a gente tem tido muito cuidado até em ver se a gente vai participar ou não de determinadas situações nesse momento. Certo. Porque o objetivo, claro, o IAUP foi criado e ele trabalha para as prefeituras, para uma série de coisas, mas a prioridade é a Universidade de Pernambuco. Né? Mas, nesse momento, nós concluímos recentemente agora uma seleção simplificada para a Secretaria da Mulher da Prefeitura da cidade do Recife. Estamos com um edital que foi reaberto. Esse é concurso. Está aberto, inclusive. Pode entrar no site do IAUP, ou aquele UPENet, que tem uma parte de concurso. Está aberto um concurso para a Secretaria da Mulher, em outras áreas que não houve da seleção simplificada, para a Prefeitura da cidade do Recife. Estamos com o concurso de Olinda, da Prefeitura de Olinda. Esse concurso é um concurso grande. São quase 500 vagas do concurso de Olinda, nas diversas áreas. Que ótimo. Estamos com a seleção da escola da Polícia Militar, que tem prova aqui em Recife e em Petrolina. É a academia de oficiais? Não, é para a escola, é o colégio. O colégio da Polícia Militar, né? Vejam que pegando isso aí tudinho, se você pegar os finais de semana, a gente agora, agora está na parte de organização e tal, mas outubro em diante, quase todos os finais de semana estão preenchidos, aplicando prova dessa confusão toda aí. Então, sem falar na questão da organização, da estruturação, ainda tem a questão da logística, né? Que é algo extremamente pesado para você coordenar. E o time é pequeno, viu, Silvio? Sim. A equipe do IAUP, e o IAUP como um todo, é uma equipe muito enxuta por esse volume de coisas. Veja que a gente já foi dizendo aí,
algumas questões. Eu sei que vai ter outros pontos que a gente vai discutir ainda, mas a equipe é muito enxuta. Nós temos lá, o IAUP tem estrutura administrativa, né? Eu estou na direção atualmente e tem 2 gerentes, um gerente administrativo e um gerente financeiro. O Renan, né, está na gerência financeira, Cleiton na gerência administrativa. Nós temos uma assessoria jurídica, né? Temos, na verdade, são 2 equipes de advogados que a gente tem. Sim. Um é o jurídico geral do IAUP. Um específico para atender a questão. O geral. A gente tem, hoje, a gente está com assessoria jurídica só na parte de recursos humanos, porque a gente estava com alguns problemas para resolver. Certo. Então a gente contratou uma assessoria jurídica específica em recursos humanos e tem uma equipe jurídica que cuida dos concursos. Tá certo. Porque normalmente todo concurso tem uma demanda de recursos, coisa assustadora. Né? Assustadora. Claro, as pessoas têm todo o direito e deve ser assim, de recorrer onde se achar que foi prejudicado, mas tem muita coisa muito engraçada que chega, né? Chega a ser engraçado de algumas demandas que chegam, mas leva um tempo para esse jurídico, tem que dar uma resposta. Né? Mas assim, essa demanda quando eu estava falando da equipe, então a gente tem, além disso, nós temos um setor de projetos, que é quem acompanha todos os projetos. Nós temos um setor contábil, de contabilidade, um setor financeiro, um setor de compras e a parte de recursos humanos. Né? E veja como é enxuta a coisa, uma pessoa e mais um estagiário na parte de TI, que fica lá direto, né? Mas tem assessorias externas, que é quem trabalha com programas, com essa coisa toda, que a gente está atualizando uma série de questões lá. E cada concurso, praticamente, o programa que roda o concurso, ele tem que ser feito para aquele concurso. Direcionado, porque cada um tem uma especificidade diferente. Então essa parte de TI também é outra coisa que a gente, inclusive, está fazendo alguns investimentos agora para poder, tanto em equipamentos, né, quanto de software, né? Sim, também software, hardware. Para poder a gente ter resultado. Sem isso, não funciona. Não funciona. Isso é verdade. Bom, de volta aqui a nossa conversa com o professor Pedro Falcão. Vamos finalizar aí com algumas questões. E a primeira professor, dentre as diferentes ações, né, que o IAUP presta, né, uma delas é na área de consultoria. Em que áreas, especificamente, né, o IAUP vem desenvolvendo essas ações na área de consultoria? Uma das coisas que a gente tem feito muito, muito interessante na parceria com a universidade é justamente, você sabe que tem lá no Parquetel. Sim. Já tinha as empresas, né? Tinha o governo do estado e a universidade botou lá, a gente chegou à academia através, inicialmente, do Instituto de Inovação Tecnológica. Né? E através do IT, né? As ações do Instituto, do Instituto de Inovação, a interveniência financeira de todos os projetos são através do IAUP. Mas, em torno de hoje, desde a criação do IT para cá, o IT foi criado em 2019, foi quando nós inauguramos a sede lá, em torno de 140, um pouco, já perto de 150 projetos, vem rodando de lá para cá. Claro, a grande maioria, porque são projetos de inovação, são parcerias com a iniciativa privada, sim. Onde, um exemplo, uma empresa X está com um problema, quer resolver um problema e contrata os serviços da universidade, e aí entra a equipe normalmente na área de tecnologia, com estudantes de mestrado, doutorado e tal, e entrega aquele produto. Né? Então, atualmente, nós temos 38 projetos em andamento, só com o Instituto de Inovação, com o IT. Todos esses projetos são no IT e com a interveniência financeira administrativa do IAUP. Né? Além disso, tem projetos que o IAUP, ele próprio, tem as parcerias. Por exemplo, hoje a gente está com um projeto importantíssimo com o governo federal,
o Ministério do Desenvolvimento Social. Inicialmente a gente fez uma parte, isso está continuando, de cadastramento das pessoas do CAD único. Que o governo não tem esses dados, né, de forma atualizada. Então ia optar com ação com o Ministério do Desenvolvimento, um projeto importante, né, tanto para o IAUP como para o Brasil, né, como um todo, né, com as pessoas que mais precisam. Né, esse projeto, outros ministérios estão fazendo adesão para fazer alguns cadastros também nesse outro ministério, como por exemplo, você sabe que tem esse projeto agora da passagem no Ministério de Portos e Aeroportos. Sim. Né, e aí tem uma ação para que a informação chegue para as pessoas que podem utilizar esse benefício, no caso do governo federal. Então, além de ter o cadastro, também de informações do governo para as pessoas que podem utilizar aquela determinada atividade. Certo. Né? Como farmácia popular, as informações também, através de mensagem, chega através dentro dessa parceria que o IAUP está fazendo com o governo federal, para as pessoas cadastradas, da necessidade de como chegar, tudo através de inteligência artificial, para essas pessoas. É um projeto muito importante que a gente tem feito. Porque um dos pontos, já foi o seguinte: a gente entendeu quando chegou no IAUP, até pelo perfil nosso, de professor da universidade, né, de que o IAUP, como ele sobreviveu muito tempo, inclusive, e a gente citou aqui antes da grande concorrência de concursos e tudo mais, ele tinha que ter outras atividades, perfeito, inclusive voltadas justamente à questão da universidade, da academia. Né? A questão do concurso era algo paralelo. Então a gente passou a fazer essas ações, como eu citei antes, que ontem, por exemplo, nós estávamos em Suape. Lá tem um problema em Suape histórico, com o pessoal lá que mora o pessoal quilombola, que mora na ilha de Mercês, né? Onde é um trabalho social com todas as famílias que lá estão, né? Inicialmente nós vamos estar fazendo, para que depois, dentro desse trabalho, essa família, ao longo do tempo, dentro da necessidade, dentro da possibilidade, uma questão social muito cuidadosa, de que essas pessoas saiam daquele local, porque lá desse local onde eles ficam, tem muito risco de vazamento, de enxofre, de algumas questões que... É uma área hoje comprometida, extremamente delicado esse local onde eles estão. E esse projeto está em fase final de fechar o plano de trabalho, onde a gente deve estar iniciando as atividades lá agora, já em setembro. Então, isso é uma ação que o IAUP foi buscar, vamos dizer assim, mas, claro, envolvendo toda a universidade. 5 unidades da UPE, inicialmente, vão estar envolvidas nessa ação. Nós vamos ter ações lá, por exemplo, no meio ambiente, onde a equipe, o pessoal, os professores da área do Instituto de Ciências Biológicas da universidade vão estar envolvidos. Nós vamos ter algumas ações na área social, onde vai ter o curso de serviço social lá da Mata Sul, lá de Palmares, que vão estar envolvidos nessa parte aí. Que coisa vai ter toda a orientação jurídica através da equipe da FECAP, do curso de Direito. Tem outra questão com o pessoal inclusive de ver solo, uma série com o pessoal da Politécnica. E tem a questão histórica que vai ser feito, a ideia é que sai inclusive um livro no final, com o pessoal do curso de História e do mestrado da nossa faculdade do campus da Mata Norte, lá de Nazaré da Mata. Coisa boa. Então vejam que tem, sim, ainda tem o pessoal da faculdade de odontologia, que vai fazer um trabalho de tratamento e tal, fazer um tratamento dentário do pessoal de lá, pessoal da faculdade de medicina, veja, eu disse 5, mas... Se brincar, entra a FENSG também. A faculdade de enfermagem, eles têm umas ações que também já estão participando do plano de trabalho. Então vejam, aí já foi para 8 unidades da UPE envolvidas nessa ação. Né? Então, os recursos já assegurados, é um projeto interessante, da ordem de 4 milhões, e que é importante que por tabela vai ter bolsa para estudantes que vão estar envolvidos, né? Dos professores envolvidos, fica né, todo o financiamento do projeto,
Né? Então é outra ação também, para mim, uma ação que eu sou muito sensível a essas questões, uma ação social também importante, que a gente vai estar envolvido e a gente vai estar, inclusive, coordenando esse projeto lá em Messias. Que bom, professor. Parabéns. Eu acho que na minha concepção, enquanto professor também, é esse trabalho que a universidade precisa estar desenvolvendo constantemente, né? É o trabalho, claro, da academia, mas é o trabalho de prestação de serviço direto à sociedade. Esse é o diferencial que o IAUP tem em relação a outros institutos, de modo geral, que a grande maioria trabalha só com concurso, outras questões, mas além das ações que a gente tem feito, tem esse lado, inclusive, esse olhar acadêmico, importante. E que, por tabela, vai gerar produção científica para a universidade, sem dúvida. Né, para a equipe além, que está lá, consequência da melhoria e dá oportunidade de aprendizado aos estudantes envolvidos. Então, tem toda essa questão por trás de todos esses projetos. Perfeito. Para a gente encerrar, professor, uma última pergunta da nossa conversa de hoje. Como é que andam, né, essas parcerias que a universidade tem, a UPE tem, né, através dos segmentos públicos e privados, né, tanto a nível nacional como internacional? Como é que o IAUP está centrado nisso? A gente tem. O senhor já colocou sim, aqui agora. Mas a gente tem também a ação, voltando, né, você falou agora, vai dando os estalos. E na pandemia, por exemplo, aquela questão, depois inclusive ali também, a questão da Zika. Sim. Né? Então tem alguns projetos, inclusive, financiado pela Organização Pan-Americana de Saúde, né, que teve inclusive uma quantidade de publicação científica muito grande, que foi justamente o projeto com a Zika, envolvendo várias instituições, a UPE, a Universidade Federal, envolvida na mesma ação. Pernambuco passou a ser referência. Isso. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e que toda a questão administrativa e financeira do projeto foi também através do IAUP. Esse projeto gerou uma outra ação que está em andamento atualmente. Nós assinamos a renovação dessa pesquisa ano passado, quando a gente assumiu, né, o IAUP, e a gente tem essa parceria também de pesquisa, né, veja, a gente já falou de inovação, agora realmente pesquisa, faz parte, e na área de saúde. Foi uma coisa interessante que o professor Carmelo, como pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e inovação, a gente passou a regulamentar também dentro da universidade, ele passou a regulamentar, né, numa visão da professora Socorro, dos projetos da área de saúde, da pesquisa clínica e tal, também que tivessem esse viés do recurso passar pelo Instituto de Apoio, justamente para que cadastrar eles dentro da área de pesquisa, né, dentro do sistema de pesquisa da universidade, e que os recursos, inclusive, voltem, inclusive, para os hospitais da universidade, né, com equipamento e uma série de questões. Por falar nisso, a gente, desde quando a gente assumiu, a gente vem num trabalho árduo, porque o IAUP, dentro dos projetos, ele adquire equipamentos. Dentro do projeto X tem um equipamento, aquele equipamento vai para aquela pesquisa da universidade. Então a gente passou a fazer um levantamento de todo o inventário, de todo esse material comprado pelo Instituto, e fazendo, inclusive agora, a doação desse equipamento para os campos, para as unidades da universidade, para o qual eles foram entregues, também para regulamentar toda essa situação de equipamentos que foram adquiridos, né, de projetos e tal, para que ele fique realmente doado do IAUP, sai do IAUP para fazer parte do patrimônio da Universidade de Pernambuco. Tem sido um trabalho, esse tem sido uma loucura. Pela quantidade, porque o que está sendo comprado depois, isso aí já está cadastrado. Mas tem um limbo aí atrás que a gente foi buscar, mas está andando. Tá conseguindo levantar. Em breve eu vou estar entregando essa relação à professora Socorro com todo esse material, né, e para onde foi, todo cadastrado e doado às unidades da universidade. Nada mais do que justo. Professor, olhe, só tenho aqui a agradecer a sua presença, né? Como a gente já tinha dito, né? Alguns percalços dificultou um pouco a nossa conversa anteriormente, mas hoje a gente está aqui trazendo informações referentes ao IAUP. Tenho certeza que muitos dos colegas que estão tendo a oportunidade de nos ver e ouvir estão agora tendo ciência
né, do que é efetivamente o IAUP, da dimensão que o IAUP tem e da importância que ele tem, não só para a própria universidade, mas também para a sociedade pernambucana como um todo. Então é importante isso. Eu acho que esse ano é um ano diferente para o IAUP, né? 25 anos. Não sei como é que anda aí as comemorações, se é surpresa. Não, aí a gente estar... vai ficar aqui numa oportunidade que houver para divulgar, sim, né, sim, essas ações em prol dos 25 anos. Quero agradecer a sua presença, mais uma vez. Dizer que aqui a DED, né, a nossa diretoria, está à disposição para quando o IAUP achar e julgar importante e necessário divulgar mais algumas ações que, porventura, ache que vai beneficiar, né, na divulgação, para que a gente possa, né, continuar esse nosso trabalho aqui. Suas palavras finais para a gente encerrar. O agradecimento é todo nosso, né? Como eu falei na abertura, né? Pela lembrança, pela oportunidade, pelo momento importante, né? Como você citou, que o IAUP vem tendo, né, durante esse ano, né? A gente vai estar encaminhando, a gente deve ter uma reunião do Conselho Administrativo do IAUP agora, vendo aí a agenda da professora Socorro, professor Zé Roberto e tal, para que a gente tenha uma reunião ainda esse mês, desse Conselho de Administração, e a ideia é que nesse Conselho a gente tenha já algum gesto nessa homenagem dos 25 anos do IAUP para essas pessoas, né? E na sequência a gente deve fazer uma reunião da Assembleia Geral, que é justamente essa Assembleia Geral, quem compõe ela são os sócios fundadores do IAUP, né? E a ideia é que a gente faça, inclusive, uma apresentação, né? A minha ideia é de fazer, vamos dizer, usar esse termo mesmo e que é a obrigação da gente fazer uma prestação de contas, né? Mostrar como ele está hoje, né, depois desses 25 anos, né? E de certa forma a gente providenciou aí uma homenagem para esses sócios fundadores também, onde a gente vai estar fazendo isso agora em breve. E a gente vai estar, e com certeza você vai estar com a gente lá acompanhando. Estarei presente. Jaúlio, muito obrigado. Muito obrigado, pelo professor. carinho, pela atenção. Estamos aqui. E nosso amigo aqui que está nos dando suporte aqui. Né? Wesley, isso. E a todos os que estiveram aqui presentes, né? Promovendo aqui e participando e ouvindo a nossa conversa no Fala UPE. Na próxima, nós estaremos divulgando, né, qual vai ser o nosso próximo convidado. Professor Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, um abraço.